pessoa e também da minha casa espiritual e da minha casa, a família. Então, Jesus está falando para nós, né, que todo aquele que ouve as palavras dele e as praticam, ele assemelha como um homem prudente que edificou a sua casa na rocha. Então, o que a gente pode observar sobre essa palavra? Nós podemos observar o quê? Que uma casa, né, a gente vai observar a estrutura da casa. A gente olhar aqui a igreja, a estrutura da igreja, a gente vai ver que para ela ficar de pé, ela precisa de um alicerce. Então, aquilo que está escondido, né, que edifica ela. O alicerce, a gente pode ver o alicerce, a estrutura da casa, a gente consegue enxergar? Não conseguimos enxergar a estrutura da casa. Mas a gente sabe que o mais importante para ela ficar de pé é a estrutura. Então, Jesus está nos convidando nessa noite para edificarmos a nossa casa espiritual nele. Porque se a gente edificar a nossa casa nele, né, quando vier a chuva, a tempestade, o vento, as dificuldades da vida, a casa não vai cair. Então, Jesus fala sobre duas pessoas, um sensato e um insensato. Um que edificou a sua casa na rocha e o outro que edificou a casa na areia. Então, eu e você precisamos estar edificados nele. Então ele diz assim: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, eu a assemelho a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Jesus está falando sobre o quê? Sobre julgar o próximo. Jesus está falando, depois desses ensinamentos, sobre julgar o próximo, perseverar em oração. Jesus falou sobre a porta estreita. E depois ele falou sobre o cuidado com os falsos profetas. E depois ele falou da rocha. Então Jesus está dizendo assim, sobre o julgar o próximo. Quando a gente está julgando o próximo, a nossa casa está edificada em Jesus? Não. Então Jesus está falando aqui. Então quando você está julgando o próximo, né? Então você está sendo tolo e insensato, Jesus está dizendo. Então Jesus está convidando assim: não julgueis, para que não sejais julgados. Porque na medida que você julgar o seu irmão, você também será julgado. Então a gente precisa estar edificado em muitas coisas para a nossa casa. O alicerce precisa de muitas coisas. Então Jesus está dizendo aqui, nesse contexto, a primeira coisa que Jesus está dizendo é não julgar o seu irmão, não julgar o próximo. E depois Jesus fala sobre a perseverança na oração. Tem como eu edificar a minha casa espiritual se eu não estiver orando? Não tem. Então, uma das primeiras coisas é a gente orar. Orar, porque na hora da dificuldade, a gente vai ver quem é verdadeiro cristão. Porque adorar a Deus, servir ao Senhor, estar aqui na casa de Deus todos os dias, quando tudo está bem, é muito fácil. Mas quando a gente adorar a Jesus, servir a Ele, né, ao Senhor, em espírito e em verdade, quando tudo não está bem, aí que é testada a nossa fé, aí que é testada a nossa fidelidade. Então, Jesus diz assim, convida você a orar sem cessar. Jesus está falando, ore em todo o tempo. Observe quando Jesus ia orar, Jesus convidava, né, alguns dos discípulos, como ali comigo orar, e eles iam com Jesus. Mas teve vezes, né, que Jesus orou sozinho, que quando Jesus voltou, ele estava dormindo. Que nós não possamos estar dormindo, mas que nós possamos estar orando em todo o tempo a Deus. E ele fala sobre a porta estreita. Para eu minha casa estar edificada em Jesus, eu preciso passar pela porta estreita. Eu preciso passar, eu preciso deixar muitas coisas para minha casa ficar edificada em Deus. Eu preciso deixar de fazer muitas coisas que eu faço. Eu preciso melhorar, eu preciso cada dia servir a Jesus. E depois ele diz assim, cuidado com os falsos profetas. Porque muitas das vezes, irmãos, a gente está fazendo ali tudo certinho, né? Aí chega aquelas pessoas para dizer, olha, é assim mesmo que você tem que andar, é assim mesmo que você precisa servir Jesus. É assim, precisa tudo isso, gente, precisa tudo isso. Está orando assim, 2 horas de oração. Precisa estar jejuando, precisa tudo isso. Quer ser crente mais do que os outros? Não. Então a gente precisa ter cuidado. Porque na hora da
chuva, né? Desceu a chuva e correu os rios e assopraram os ventos e combateram aquela casa, porém a casa não caiu porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e não a cumpre, compará-lo-ei como um homem sensato. Então a gente não é só importante a gente ouvir a palavra de Deus, a gente tem que ouvir e praticar. Ouvir e praticar, ler e praticar as palavras de Jesus. Porque no dia da adversidade, quando vier o inimigo, você subsistirá. Amém. Então diz assim: e aquele que ouve essas minhas palavras e não cumpre, compará-lo-ei a um homem sensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correu os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. E aconteceu que, quando concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. Então, para servir Jesus não é fácil. Para estar servindo a Jesus hoje não é fácil. Então, como eu estou dizendo, a gente vê, observa, não sei se vocês estão observando nas redes sociais, a censura nas redes sociais. Observe, recentemente o pastor que pregou aqui, o pastor Gidaut, ele colocou lá na rede social, que ele colocou um vídeo que falava sobre Jesus. É uma música, né, que ele colocou, mas falava bastante sobre Jesus. E quem ouvisse entenderia, né, o evangelho através daquela palavra. E ele disse que o administrador, né, os administradores do Instagram censurou o vídeo dele. Censurou aquele vídeo para muitos países, a África, muitos países viram lá a relação dos países que censurou. Então, irmãos, não está sendo fácil. Às vezes a gente está aqui e a gente está pensando que não tem perseguição. Tem perseguição sim. Muitos cristãos postam vídeo e eles são censurados. Em muitos países não pode passar, até aqui no Brasil mesmo. Já está vindo essa censura. Às vezes pode chegar um dia que você não poderá vir à igreja. Poderá chegar um dia que você não vai ler, não vai poder ler sua Bíblia assim como nós lemos em público. Vai chegar esse dia. E aí? Porque a censura está aí. Os dias são maus, né? Nós vemos que eles estão perseguindo, nos perseguindo. Mas Jesus está dizendo assim: mesmo que eles te perseguirem, firma os seus passos em mim. Jesus é a rocha. Jesus é a rocha. Né? Nós precisamos estar edificados nele. Se nós estivermos edificados nele, pode vir o que vier, a gente não vai cair, a nossa casa não vai cair. Então, a gente não vai olhar para isso, porque as pessoas estão perseguindo. Então, a perseguição está aí. Nós estamos caminhando para o tempo do fim. Nós estamos caminhando para o fim de tudo. Então, nós vamos nos preparar, porque se está bom assim, se está difícil assim, se você está achando que está difícil assim, imagine amanhã, imagine depois. Então, vamos nos edificar. Então, eles admiraram, né, Jesus, com toda a doutrina assim. Que coisa difícil ser edificado na rocha. Eles não entendiam, mas a rocha que Jesus está falando aqui não é uma rocha comum. É ser edificado nele na palavra, porque ele é a palavra. Jesus é a palavra. Foi ele que morreu por mim e por você. Então ele garante, né? Ele morreu, ele ressuscitou e ele está lá no céu. E ele voltará para nos buscar. Para onde ele estiver, nós estivermos também. Então essa é a palavra que o Senhor